Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje eu recebo a Aline Lucena, professora do Departamento de Comunicação. Bem-vinda. Tudo bom, Aline? Obrigada, tudo jóia, boa tarde. Bom, obrigado pela tua presença. A ideia é conversar um pouco sobre o direito à comunicação. Afinal, do que se trata isso, numa época que temos vários tipos de comunicação ou de mídias, né? Como seria isso? Fala um pouquinho pra gente. Bom, a primeira coisa é que o direito à comunicação, ele não tem muito a ver com a quantidade de mídia que nós temos, mas sim com a qualidade dessa mídia, a qualidade do conteúdo dessa mídia, e tem a ver também com quem controla essa mídia. Então, uma das principais pautas do direito à comunicação é justamente a possibilidade, né, de que os meios de comunicação eles sejam democratizados e que uma diversidade de vozes possam estar como objeto da informação desses meios, ou seja, os meios de comunicação que existem, eles têm que abordar as diversas histórias, né, os diversos discursos, e não apenas um discurso único, uma forma de interpretar a realidade, mas dar voz às diversas formas de interpretação da realidade, mas tem a ver também com uma distribuição equilibrada dessas mídias, ou seja, não adianta você ter uma quantidade enorme de meios de comunicação e de mídias se esses veículos, essas mídias estão nas mãos de poucos donos, né? E, infelizmente, no Brasil, principalmente no campo da radiodifusão, que é a televisão aberta, que o brasileiro todo dia vai lá, liga e assiste, como Globo, SBT, Record, Bandeirantes, e o rádio também, esse rádio que você escuta no teu carro, escuta em casa, né, que é gratuito. No Brasil, a radiodifusão, que é um serviço público, infelizmente, está nas mãos de grupos privados e que usam esses meios de comunicação para fins comerciais, né? E para defender as suas bandeiras, para defender as suas pautas, e não para abrigar as diversas pautas, as diversas bandeiras da sociedade brasileira, que é muito diversificada, né? Cada região tem as suas especificidades, tem o seu sotaque, a sua cultura, e quem assiste a televisão no Brasil, né? A Angela Davis, né, que é uma militante negra dos Estados Unidos, ela, quando chegou na Bahia, que ela ligou a TV, ela falou: como assim uma televisão que só tem brancos? Que televisão é essa? Parece que o Brasil é um país de brancos, de loiras, né? Mas, então, Aline, isso tem a ver com direito à comunicação. Entendo. No caso do Brasil, é um caso específico? Digo, essa concentração na mão de poucos grupos. Você falou o nome de algumas emissoras, por exemplo. Na verdade, eles possuem televisões, possuem rádios, possuem jornais, mídia de internet também. Exatamente. E, por outro lado, também, claro, sabemos que tudo isso é uma concessão pública, né? Mas que, ao mesmo tempo que eles são... Os grupos deles, de algum modo, se alastram por todo o Brasil, com as repetidoras. Exatamente. Ou afiliados, como eles chamam, né? Numa última pesquisa realizada e lançada em 2017, uma pesquisa realizada pela organização não governamental internacional Repórteres Sem Fronteiras, em parceria com o Intervozes, que é um coletivo brasileiro de comunicação. Justamente essa pesquisa que está sendo realizada em vários países do mundo é justamente uma pesquisa voltada para radiografar quem são os proprietários da mídia nos países, né? E aí identificou-se que no Brasil essa concentração de redes nacionais, essa concentração ela é reproduzida nas regiões. De que forma? Você vai ter, por exemplo, no Rio Grande do Norte, você vai ter na Bahia, você vai ter no Ceará, você vai ter nos estados, também alguns grupos que são detentores desses meios de comunicação. Então, é uma reprodução. A concentração nacional, ela se reproduz também localmente. Você diz, por exemplo, que certas televisões locais, elas também são
possuem, por exemplo, o rádio, possuem também seus jornais. Exatamente, que é o que a gente chama de propriedade cruzada. É a concentração da propriedade cruzada. Ou seja, eu sou dono de TV, de rádio, de jornal, de portal na internet, né? Às vezes de produtoras de audiovisual, né? De produtoras de cinema. Então, assim, eu vou em todos os mercados do audiovisual e da comunicação. Mercado fonográfico também? Também, né? mercado fonográfico. Então, qual é o problema? Né? Aí a gente pensa, por que é importante lutar pelo direito à comunicação? Porque uma sociedade onde o direito a ter voz, esse direito só é garantido para poucos, essa sociedade ela não é uma sociedade democrática, né? Então, imagina que você vai ter aí um discurso único, uma forma única de ver o mundo, uma forma única de abordar os problemas dessa mesma sociedade. E você vai ter também o silenciamento de toda uma diversidade, né? Diversidade cultural, diversidade social, diversidade econômica. Então, o direito à comunicação é um amplo guarda-chuva, né? Dentro dele está a liberdade de expressão, está o direito à informação, está também a liberdade de imprensa, mas também é um direito que tem uma preocupação, como eu falei no início, com a qualidade da mídia que existe naquele determinado local. De que forma a mídia, por exemplo, daqui do Rio Grande do Norte, ela contribui com a proteção dos direitos humanos, com a promoção dos direitos humanos. Essa também é uma pauta importante da luta pelo direito à comunicação, né? Que é você ter uma mídia que seja parceira na luta pelos direitos humanos e não uma mídia que vá contra os direitos humanos. Por exemplo, não só aqui no Estado, mas também no Brasil, a gente tem vários programas, esses policiais, né? Que vão atrás dos incidentes, do que ocorreu e, claro, são extremamente agressivos, violentos, acusam, julgam. Como é que você entende isso também? Porque aí os direitos humanos realmente desaparecem, né? Com certeza. Olha, nós aqui na universidade, nós fizemos uma pesquisa, né? Uma pesquisa de monitoramento de um programa policial local, com base nas legislações nacionais e internacionais. Essa é uma metodologia que nós utilizamos, uma metodologia do Intervozes e da ANDI, né, onde eles também fizeram uma pesquisa nacional em vários programas policiais em vários estados, e eles apontaram 9 indicadores de violações cometidas por esse tipo de programa. E uma das principais violações é o desrespeito à presunção da inocência e o discurso de ódio. E o discurso de ódio não é simplesmente você dizer que não gosta de algo, é você pregar a destruição de algo que você é contra. E normalmente de pessoas. Então, o discurso de ódio é aquele discurso que é discriminatório, né? É o discurso racista, é o discurso homofóbico, é o discurso misógino, é o discurso onde você prega que o outro tem que ser aniquilado, é um discurso que você desumaniza o outro. E desumanizando, né, quando você desumaniza o outro, então ele pode ser destruído. É um discurso criminoso, vou dizer assim, né? Para dar um nome mais claro, porque ele acaba incitando o ódio contra toda essa série de coisas que você diz, contra a mulher, contra o estrangeiro, contra os homossexuais, sobretudo contra a mulher. Contra os homens pardos e pretos desse país, Sim. Ou seja, a população negra, né? E aí você tem consequências sérias. Eu costumo dizer assim, que eu acho que esses programas policialescos, eles perdem uma boa oportunidade de fazer um trabalho fantástico. Em que sentido? O tema da violência e da segurança pública é um tema extremamente importante, né? Então, eu acho que poderia ser um espaço sério e qualificado para debater a segurança pública e a questão da violência nos estados, dar voz às pessoas da comunidade, mas de forma qualitativa, de forma a ir nessas comunidades, ir na periferia e realmente verificar que antes de aparecer um cadáver na rua, o Estado ele foi ausente daquela periferia, na garantia dos direitos, na efetivação de direitos. Então, essa visão restrita
de que acabando com, linchando alguém, matando alguém, exterminando um suspeito, você vai acabar com a violência, armando a população, você vai acabar com a violência, além de ser uma mentira muito grande, é uma desonestidade jornalística, uma desonestidade intelectual, porque sabe-se que não é exterminando suspeitos que são acusados de assalto, que a gente vai acabar com o problema da violência no Brasil. O problema da violência da segurança pública é um problema enraizado em questões muito mais complexas, né? E antes de ser um problema onde você vai tratar apenas da punição, tem que ser um problema tratado na perspectiva da prevenção. E esses programas, eles poderiam estar discutindo segurança pública, discutindo a forma como a violência está localizada nessas comunidades, mas as pessoas dessas comunidades são mais vítimas do que algozes. E a forma como esses programas tratam o tema apontam que você vai encontrar nas periferias, por exemplo, de Natal, apenas bandidos, né? O que eles gostam muito de fazer uma separação entre gente do bem e gente do mal. Pelo amor de Deus, que separação é essa? O que é ser gente do bem e gente do mal? O que é ser do bem e do mal? Então, assim, eu acho que é muito sério, né? Outra coisa, nós temos leis, né? A Constituição, o Código Penal, o Código Civil, existem leis internacionais que responsabilizam pela publicização desse tipo de conteúdo. Eu queria só te perguntar uma coisa e comentar, por exemplo, que isso que você está falando, essa certa compreensão que é vendida, uma certa narrativa que é vendida pela grande mídia, por todos esses grupos e tal, né? O Heidegger, em 27, escreveu que essa compreensão vaga que nos orienta e nos acolhe, ela se vale da TV e dos jornais. Ele já falava que a mídia, isso já há quase 90 anos, é responsável por isso. E a minha pergunta é, se existem tantas horas na programação desses canais abertos e nas rádios também, com esses enfoques que não são os direitos humanos que estão em evidência ou sendo defendidos, é porque de algum modo há um público que está acolhendo isso com naturalidade. Certamente. Ao contrário de entender que os direitos humanos é que devem ser preservados e levantados para discutir e tal, né? Como é que você entende, vê essa coisa? Há um público que está sendo guiado, vamos dizer assim. Veja, a mídia, ela não inventa coisas. Ela pode fortalecer, ela pode deturpar, ela também pode desconstruir. A sociedade brasileira é uma sociedade forjada na violência. É uma sociedade racista, é uma sociedade conservadora e violenta. Nós temos aí o extermínio da população jovem negra. A cada ano, as pesquisas, tanto de instituições internacionais, como organismos internacionais como ONU, como organismos do sistema interamericano como OEA, divulgando relatórios mostrando o alto índice de assassinato da juventude negra no Brasil. Então, a mídia não inventa isso. Agora, qual é o papel dos meios de comunicação? Combater isso. Por quê? Porque existe uma causa para que esses jovens sejam executados. A mídia não inventa, mas também não dá muita evidência a esses dados. Não, é isso que eu ia falar. Então, qual é o papel da mídia? O papel da mídia deveria desconstruir, buscar um caminho diferente de abordagem. Então, qual seria esse caminho? De promoção dos direitos, de informação sobre os direitos, né, de denúncia sobre esse tipo de realidade. E ela não faz isso. Então, por que ela não faz isso? Porque a mídia ela não está descolada da sociedade. A mídia ela tem filiações e interesses políticos, interesses econômicos, né? Ela defende um projeto de sociedade. E a mídia brasileira ela defende um projeto de sociedade historicamente demonstrado que não tem lugar para determinados grupos sociais. Por exemplo, chega a ser chocante a cobertura que a mídia está fazendo da execução da vereadora Marielle. Por quê? Porque Marielle representava e representa tudo que a mídia sempre combateu. A mídia corporativa, a mídia privada, os grandes grupos midiáticos, né? E estão usando isso agora
de forma manipuladora para defender as suas próprias bandeiras, como é o caso a defesa da intervenção militar no Rio de Janeiro. Intervenção esta que a própria Marielle combatia e estava participando de uma comissão para fiscalizar a forma como essa intervenção estava sendo feita. Esse ponto da narrativa, né? A gente viu que a TV Globo se aproveitou do horário que tem, né, de grande audiência, no domingo à noite, e fez uns 40 minutos falando da Marielle Franco, né? É como se ela tomasse, isso aqui eu que vou contar, essa história é minha, eu vou contar da melhor maneira que eu sei contar, e acaba um pouco apagando o que realmente ela defendia, né? Porque certamente Marielle não concordava com essa prática, vamos dizer assim, que esse calamento, né, por parte da grande mídia, né, do que a gente está falando aqui dos direitos humanos e tal, coisa que ela defendia. Então, essa narrativa, né, é que vai sendo feita de uma maneira aparentemente muito democrática, cuidadosa, né, então conseguem levar até a mãe, a irmã, a esposa para falarem na Rede Globo, isso também me chamou a atenção. Então, no fim, é como se tivesse um caráter de neutralidade que não é verdadeiro, né? A gente se conhecendo um pouco como são as coisas, a gente percebe que não é isso que se trata, né? Mas de poder apaziguar qualquer outra voz, né, que venha dizer que não, que a Marielle está defendendo outra coisa, né? E o mais grave, e aí entra a questão do direito à comunicação, é que você não tem uma contranarrativa com força de alcance, né? Com força de abrangência. Você não tem. Outro índice grave de concentração no Brasil é justamente a audiência, né? Nessa pesquisa feita pelo Repórteres Sem Fronteiras e pelo Intervozes, 4 grupos de televisão no Brasil dominam 71% da audiência. Então, eles dominam e a narrativa, ela praticamente é uníssona entre esses grupos, porque eles defendem, são grupos privados, com filiações no mercado financeiro, com filiações na política, então eles praticamente defendem as mesmas pautas. Então, você tem aí 71% de audiência de um discurso único, de uma forma só de contar a história. Você não tem um contraponto a isso, né? Um outro... E aí é onde entra a questão do direito à comunicação. Vamos democratizar esse espaço público. Então é preciso rever o modelo de concessão, né? A própria Constituição de 1988... no artigo 223, coloca que tem que haver uma complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal de rádio e televisão. Então, nós precisamos, e aí entra a discussão do marco regulatório da mídia, que é regulamentar os artigos da Constituição, que proíbem o monopólio e oligopólio midiático, que exige que haja uma complementaridade, ou seja, um equilíbrio, e nós não temos um equilíbrio. A rádio e TV no Brasil pertence a grupos privados comerciais. É preciso que haja também, nesse espaço, grupos não privados, ou seja, que atendam ao interesse público, que não se... É preciso que televisões como a TV universitária, como a rádio universitária, se espalhem por esse país e que consigam ter condições financeiras, condições tecnológicas para trazer uma outra narrativa, para disputar assim, esse espaço. O período anterior à tomada de poder do atual presidente, os governos anteriores tentaram uma coisa com a Rede Brasil, na verdade, congregando várias TVs universitárias. Isso. Na verdade, houve uma tentativa de criar um sistema, pela primeira vez na história do país, houve uma tentativa de criar um sistema público de comunicação. Então, foi criada a lei da EBC, né, a lei que criou a Empresa Brasil de Comunicação, que tinha como principal veículo a TV Brasil, né? E aí, a partir da TV Brasil, em rede com outras televisões educativas, televisões universitárias, se criaria uma grande rede de comunicação pública. E foi uma iniciativa que estava ainda na sua infância, mas já demonstrava avanços importantes, como, por exemplo, criar no espaço midiático equipamentos de controle social. Então, por exemplo, existia
antes do golpe, né, de 2016, existia um conselho curador na EBC, na Empresa Brasil de Comunicação. E esse conselho curador, o que seria isso? Um conselho composto por representantes do governo, por representantes da televisão, né, da Empresa Brasil de Comunicação e da TV Brasil, mas com representantes da sociedade, fiscalizando, pautando questões, fiscalizando o cumprimento, né, se aquela televisão estava sendo realmente utilizada para atender a fins públicos e não a fins governamentais. E o que aconteceu com isso? Assim que o atual presidente /golpista assumiu, o que ele fez? Ele destituiu o presidente da EBC, que tinha um mandato de 4 anos, e pela lei não poderia ser, porque ele tinha mandato, né? Ele destituiu e reformulou a lei, e a primeira coisa que ele fez foi acabar com o Conselho Curador. Então, hoje nós temos, na verdade, uma empresa, a Empresa Brasil de Comunicação hoje é uma empresa governamental. Então, os canais como TV Brasil, o portal na internet, está funcionando apenas para atender aos interesses do atual governo. Outro dia eu vi por exemplo, enlatados da década de 60 e 70 sendo passados nesses canais do Estado, né? É de uma pobreza impressionante. Não sei o que aconteceu, por que outros programas não estão sendo colocados na grade. Foi sucateado completamente a participação, foi interditada, na verdade, foi interditada completamente a participação da sociedade civil, né? Porque acabou o Conselho Curador, acabou a voz da sociedade civil dentro do sistema público. Acabou também, houve um sucateamento total do jornalismo dentro nas coberturas jornalísticas, né, que eram feitas, do debate político que era feito. Enfim, eu acho que a gente está atravessando... Houve o Fórum Social Mundial, agora na Bahia, e o Intervozes lançou um relatório sobre o direito humano à comunicação no Brasil em 2017. E esse relatório aponta um aprofundamento e, na verdade, os retrocessos começaram em 2016, né? Em relação à liberdade de expressão, em relação, inclusive, à liberdade de imprensa, em relação ao caminho de luta por um marco regulatório da mídia. Mas essas violações, elas se aprofundaram em 2017, né? De forma tal que a última novidade agora é a lei que está sendo debatida sobre fake news. Antes, para você poder tirar uma notícia de um blog na internet, né, uma postagem na internet, por exemplo, você precisaria de um caminho jurídico, você precisaria da decisão jurídica. Então, ali você tinha como ter um debate, né, você tinha como se defender, no caso, quem publicou. Agora, a lei que está sendo debatida e aprovada não precisa mais passar por um juiz. Pode ser solicitada a retirada da informação e a responsabilização de imediato. Então, isso é muito perigoso. Porque você pode muito bem dizer que é fake news uma crítica que se faça ao governo, por exemplo. As críticas que os blogs progressistas, né, que os poucos veículos alternativos estejam fazendo aos governos podem ser taxadas como, mas isso é falso, tira. E aí você impede um debate. Claro que tem que se combater as notícias falsas, mas não de forma deliberada, não, tem que ser algo debatido, discutido, objetivamente definido o que é notícia falsa, né? Que a gente sabe que notícia falsa, quem mais veicula notícia falsa são os grandes meios. A gente não vai encontrar... Liga a televisão, nos jornais eletrônicos, tu vai encontrar ali um monte de notícia falsa. Só uma coisa, você comentou no começo que... Minha pergunta é saber como é que os países daqui da América do Sul, da Latinoamérica, se eles estão se enfrentando os mesmos problemas, ou se você conhece algum país onde a mídia tenha sido regulamentada e a gente tem algo mais próximo do ideal, por exemplo. Bom, de 2000 até 2015, mais ou menos, nós tivemos grandes avanços na Argentina, na Venezuela, na Bolívia, no Equador e no Uruguai.
Então, a Argentina, por exemplo, durante o governo da Cristina Kirchner, aprovou a Lei de Médios, que é uma lei que regulamentou esse equilíbrio, evitando a propriedade cruzada. Então, quem regulamentou a quantidade de canais abertos, a quantidade de canais fechados, a quantidade de... Enfim, para evitar justamente a concentração midiática. Agora, quando do atual presidente, essa lei está sofrendo também modificações. Mas, por exemplo, no Uruguai... A Venezuela, que é tão criticada ultimamente. A Venezuela, ela tem duas leis, uma que responsabiliza a mídia por quaisquer violações de direitos humanos. Essa lei, ela é uma lei criticada porque... Em que sentido? Partes dessa lei é elogiada, porque justamente prega que a mídia seja um espaço de promoção de direitos humanos, mas, por outra parte, ela vem sendo criticada porque considera que é uma forma de amordaçar os meios de comunicação, né? A outra lei geral de telecomunicações da Venezuela é uma lei que tenta também, como a Lei de Médios da Argentina, equilibrar e impedir a concentração midiática. Porque essa realidade que a gente está colocando aqui não é um privilégio do Brasil, é uma realidade de toda a América Latina. Só que esses países que eu te falei, eles, diferentemente do Brasil, eles avançaram muito mais. Por exemplo, o Uruguai hoje tem a Lei de Rádios Comunitárias do Uruguai, é considerada pela AMARC, que é a Associação Mundial de Radiodifusão Comunitária, a mais avançada do mundo. E a gente não tem isso aqui. Aline, olha, a gente podia conversar muito. Esse tema é muito importante. Tem muito para aprender sobre isso. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, eu te agradeço a presença. Eu que agradeço o convite. Aline Lucena, do Departamento de Comunicação. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.